E fique agora com o quadro Direito Empresarial Aplicado com o advogado Dr. Júlio Batista. Olá pessoal, aqui é o Júlio Batista, advogado empresarialista em Marília e região. Mais uma vez aqui com grande satisfação no programa Visão de Mercado. E eu tenho aqui a honra de estar passando para vocês as questões de direito empresarial aplicado no nosso quadro. Então vamos lá. Essa semana eu fui questionado por um empresário que veio a me perguntar se o filho dele poderia ter uma empresa em nome dele. E eu perguntei a idade do filho. Ele falou, meu filho tem 16 anos, ele pode ser empresário? Falei, olha, ele pode ser empresário sim. Disse a ele que, atendidos os requisitos legais, todos aqueles que tenham 16 anos completos, desde que sejam emancipados ou que, sendo essa emancipação concedida pelos seus pais, né? Ou ele não tenha os pais, mas tem um tutor e o juiz autorize-o, né? Autorize e defira essa emancipação requerida pelo tutor, ou pelo exercício de um emprego público, né? No caso do menor ter passado, hoje muito raro isso, né? Um menor de idade, 16 anos, exercer um emprego público, mas é o que está na lei. E também se ele tiver uma economia própria, que também é difícil da gente avaliar isso, já que o menor não pode se registrar. Como avaliar isso? Somente de fato e não de direito, se ele tem uma economia própria informal, vamos dizer por esse ponto. Mas eu expliquei para o empresário que o filho dele poderia, sim, desde que atendidos aos requisitos, ser empresário. Então, a capacidade de empreender, a regra geral é que a pessoa tenha 18 anos completos, mas nesse caso dele, então ele também poderá, desde que atendidos os requisitos legais, certo? E se a capacidade é um requisito essencial, quando o empresário perde essa capacidade, né? O que acontece? Se ele for interditado, por exemplo, né? Ou se ele recebe uma empresa por herança ou doação, certo? Então, o artigo 974 do Código Civil, ele permite que esse empresário, ele continue a atividade empresária. Esse é o princípio da preservação da empresa, certo? E depende da incapacidade total ou parcial, certo? Se ele for totalmente incapaz, ele vai ter que ser assistido, né? Relativamente incapaz também. Então, nas duas posições, ele vai ter que ter essa assistência, essa representação, para que ele possa, nesses casos específicos, exercer a sua capacidade, exercer os atos inerentes às empresas, certo? Para falar de empresário, então nós falamos da capacidade, nós vamos falar de alguns impedimentos também. E um impedimento, um deles, né, clássico, imposto pela legislação, é que, por exemplo, o empresário tenha sido condenado anteriormente por um crime falimentar. Então ele não pode empresariar dentro do período que ele tem que cumprir para que ele possa ter as suas obrigações, né, cumpridas, né, as obrigações do falido como cumpridas. Então, nesse período ele não pode. É uma vedação legal, certo? E nós temos também isso na vedação, uma vedação legal geral, vamos dizer assim. E nós temos outras legislações específicas. Por exemplo, o funcionário público, o magistrado, né, ele não pode. O membro do Ministério Público também não pode, certo? Ser empresário. Isso vem nas legislações específicas do funcionalismo público, certo? E o empresário casado, como que funciona? Ele tem a capacidade
né, livre e ele é totalmente capaz de ser empreendedor, de ser empresário, mas se ele não for casado pelo regime de separação total de bens, ele não pode praticar alguns atos sem a outorga uxória, que nós temos que seria uma autorização da cônjuge. Então, eu falo aqui do homem empresário. No caso da mulher empresária, é a mesma situação, certo? Ela também não pode deixar praticar algum ato que vai interferir no patrimônio do casal sem aquela autorização do marido, certo? Uma exceção, mesmo que eles não sejam casados nesse regime da separação total de bens, com relação aos bens da empresa, eles têm livre disposição. Os bens que estiverem no CNPJ da empresa, aqueles que foram, por exemplo, um empresário individual que aportou como capital um bem, um carro, por exemplo, ele pode vender aquele carro, ele pode dispor daquele carro que está no nome no CNPJ da empresa individual, ou numa EIRELI dele mesmo, né? Então o regime de casamento ele não vai impedir isso dentro dos bens da empresa, mas quando se tratar de qualquer patrimônio que seja comum ou que venha a ter algum efeito no patrimônio do cônjuge, então é necessária, é obrigatória essa outorga, vamos dizer assim, né? Que é uma autorização, né? É uma condição para que o negócio jurídico tenha validade daquele empresário que pratica e que vai interferir no patrimônio pessoal do casal e do cônjuge, certo? O quadro Direito Empresarial Aplicado fica por aqui. Uma boa semana e até a próxima. Obrigado. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods, prove e se apaixone. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui.